Então, pessoal, esse é o último vídeo aí da nossa sequência. Falar aqui de conjugação de verbos no presente do indicativo ativo, tá? Que é a conjugação que o professor passou para a gente e vai cair na prova. Eu peguei esse verbo aqui, blepo, né? Eu vejo, porque eu acho que ele tem uma exceção interessante, não com relação ao grego, mas com relação ao português. E eu acho que é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, para que vocês estivessem atentos, né? Eu vou aproveitar e falar um pouco do exercício também que a gente fez, né? Então, lembrando, né, da mesma forma que eu falei lá no caso do substantivo, aqui também a gente precisa tomar cuidado, porque aqui a gente tem um verbo. O verbo ele aparece, né? Ele não aparece no infinitivo como a gente está acostumado, né? Quando a gente vai olhar no dicionário, a gente vai ver ele aqui já conjugado na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo. Então, por exemplo, no caso do português, quando a gente tem um verbo e quer encontrar esse verbo no dicionário, a gente procura ele no infinitivo. Tipo, próprio verbo comer, verbo fazer, agir, pensar, trabalhar, enfim, qualquer desses verbos, quando você quer saber o significado, você vai procurar no dicionário, você procura, e ele aparece no infinitivo, certo? No grego não, no grego ele vai aparecer, quando você for olhar no dicionário, ele vai aparecer conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo. E isso é muito importante. É importante a gente saber dessa informação, tá? Então ele aparece lá com ômega no final, né? Exatamente já conjugado então aí na primeira pessoa do singular. Isso é muito importante a gente saber. Então, primeira coisa, identificar a raiz, né? O que é a raiz? A raiz é tudo que vem antes do ômega. Isso para qualquer verbo desses que a gente vai trabalhar. Então, tá lá. A raiz está aqui, blep, né? Essa é a raiz aí do verbo, beleza? Então eu fiz até um tracejado aqui, vocês devem estar vendo, separando, né, a raiz aqui das terminações dos verbos, né? Então vamos fazer aqui eu e a Natália. A Natália, na verdade, criou, né, esse método interessante. Natália, para quem não sabe, é minha esposa. Ela criou uma ideia interessante e me ajudou a decorar. De primeira eu gravei, né? Foi separando de 2 em 2, né? Ela falou o seguinte: como se fosse um diálogo entre eu e ela. E aí, como se ela tá no quarto, aí eu chego. Então, tipo, William Ace, né? Ou seja, eu cheguei, William Ace. Então, William meio bobo, mas funcionou. Então, William Ace, William chegou. Aí, então, ela fala: ei, homem, né? Ei, homem. E aí, então, ela fala: et o si, né? Et o si é a coisa nada a ver, né? Mas não sei porquê, né? Ficou... Tem até uma série, né, que fala o si, né? O Estranho no Paraíso e tal, não sei. Vocês podem usar isso para lembrar. Enfim. Então, tá lá. O ômega vai ficar com som de ou, né? Eis, ei, homem, et e o si, tá? Porque aqui mais uma vez o ditongo, né? Ômicron y vai ficar com som de u, si, tá? Então, conjugando o verbo fica blepo, blepes, blepei, blepomen, blepete, blepete, blepusi, tá? Lembrando que no caso aqui a primeira sílaba, entre aspas, né? No grego o professor disse que não se separa sílabas, então seria aí a parte tônica, digamos assim, seria essa parte inicial. Então blepo, blepes, blepe,
blepomen, blepete, blepusi. Então ficaria assim, né? A conjugação do verbo. E aí é que vem a exceção que eu queria falar com vocês. O professor vai pedir para a gente colocar ele vai pedir para a gente colocar a tradução. É importante lembrar que o pronome ele já está implícito, né? No caso, se eu não me engano, pronome pessoal do caso reto, eu acho que é isso, tenho quase certeza, né? Então, você tem aqui eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Os pronomes. Então, esses pronomes do português, quando se fala eu vejo, tu vês, ele vê, né? Nesse caso, isso para todos os verbos, tá? Eles já estão implícitos. Então, quando você vê isso aqui num texto, ele não está dizendo só vejo, ele está dizendo eu vejo. Quando você tem aqui, né, blepomen, ele já está dizendo nós vemos, ele não está dizendo vemos, está dizendo nós vemos. Está implícito já o significado do pronome, que é no caso do português. Então, a tradução fica assim. Então, blepo, eu vejo. Blepes, tu vês. Blepei, ele vê. Blepomen, nós vemos. Blepeti, vós vedes. Blepusi, eles veem. Tá? Então, só lembrando aqui, esse verbo ver, ele é um verbo que ele tem bastante alteração, né, com relação a outros verbos no caso que terminam com ER, né, o verbo comer, né? Verbo comer, eu como, beleza. Aí tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem, né? Então, o verbo ver, ele tem um comportamento assim meio irregular, né? Então é interessante, por isso que eu peguei esse verbo, que eu acho que é interessante vocês gravarem, né? Ver que o tu tem acento vês, o ele tem acento vê, tá? O eles não tem acento, é importante vocês gravarem isso. Eu acho que o professor vai tirar ponto se vocês escreverem isso errado, tá? Vedes, tá? Vós vedes. Aqui é interessante, aqui é natural para a gente pensar talvez que era vós veis, né? Não, mas não é vez, é vedes, vós vedes, tá? Vamos ver aqui alguns outros verbos. Vou pegar aqui o meu caderno. Acho interessante a gente ver aqui, ó, o verbo heurisco, tá vendo? Mesma coisa, ó. Vamos conjugar aqui, ó, heurisco, heurisqueis, heurisquei, heuriscomen, heurisquete, heuriscusi. Então, verbo achar, né? No caso aqui é heurisco, eu acho. Então, vamos lá. Eu acho, tu achas, ele acha, nós achamos, vós achais, eles acham. Aí um verbo aí terminado em AR. Outro verbo aqui, verbo ouvir, terminado em IR, né? É o verbo acuo, tá? Acuo. Vamos lá então? Vamos ver, ó. Acuo, acueis, acuei, acuomen, acuete, acuusi, 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 tá? Mais uma vez. Acuo, acueis, acuei, acuomen, acuete, acuusi, tá? Então, eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Mais uma vez lembrando, ó, tomem cuidado aqui, ó. Tu ouves, tá? Vós ouvis. Ó, isso aqui, se errar, ele vai descontar. Então, preste atenção nessas conjugações, pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Próximo verbo. Verbo enviar, tá? Terminado em AR. O verbo pempo. Pempo é até um verbo que a gente tinha... na aula ele tinha escrito sem o acento, ele tinha esquecido. E aí ele fez a correção com a gente na aula, né? Então, vamos lá. Ó. Pempo, verbo enviar, tá? Então, ó, pempo, pempo, pempes, pempei, pempomen, pempete, pempusi, tá? Eu envio, tu envias, ele envia, nós enviamos, vós enviais, eles enviam. Importante não dar mole nisso aí, tá?
Então aqui, o último verbo então para a gente ir dormir. Todo mundo vai tirar 10 na prova. Vamos lá. É o verbo ago. Tá vendo? Eu esqueci de falar. A aspiração branda, tá? Não muda em nada. Lembrando isso, tá, pessoal? A aspiração branda não vai mudar o som. Assim como lá, como a gente viu ali, né? O acuo. E no caso da aspiração áspera aqui, no heurisco, que a gente viu também no vídeo que a gente viu da transliteração, onde eu expliquei essa questão das aspirações. Então vamos lá, vamos voltar pro ago. Tá? Então vamos lá, verbo guiar, mais um verbo aí terminado em AR, tá? Ago, ages, agei, agomen, agete, agusi. Então eu guio, tu guias, ele guia, nós guiamos, vós guiais, eles guiam. Então, vamos mais uma vez lembrar o macete. O macete que aí a Natália nos ajudou. Então o macete é esse aqui, ó. Vamos lá. O macete é esse para lembrar então aí as conjugações, tá? Ó, vou tentar escrever, ó. William ex. William chegou, né? William ex. Aí a Natália fala com o William. Ei, homem. Ei, homem. Tá? William ex, William chegou. Aí a Natália fala: Ei, homem. Ei, homem. E aí ela termina o seu discurso super coerente. Ela fala então: Ete usi. Seja lá o que isso significar. Então, fica fácil de gravar, né? Uma coisa muito óbvia, vocês lembrarem, então, eteusi, uma palavra que faz todo sentido pra gente, né? Então, é muito legal, então, vocês lembrarem. Então, eu cheguei no quarto, William ex, Natália, então, fala comigo, ei, homem! E então ela conclui seu discurso, eteusi, tá? Então, é isso aí. Então, boa prova, galera. Deus abençoe a todos e um grande abraço.